Sul eu acho bonito. Lá eles recebem um pastor de pé e só senta quando o pastor que vai pregar. Não, é o pastor que vai pregar, é que ele diz para o pessoal sentar. Os irmãos querem receber o pastor Raifran com muita alegria no nosso meio. Mais uma vez, se é verdade, diga amém. Pastor Raifran, fique à vontade, pregue a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar assento, amados irmãos? Glória a Deus. É com alegria que esta noite cumprimento a todo o povo de Deus aqui presente com a paz preciosa do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez nesta igreja. Quero louvar a Deus de coração pela vida do pastor Osiel Gomes, sua esposa, missionária Aderian, suas filhas e todo o colegiado de obreiros que aqui colaboram, que o cercam. É uma satisfação, pastor Osiel, poder estar aqui mais uma vez e hoje participando desta abertura oficial da 9ª edição do Projeto Neemias. Eu quero parabenizar ao pastor Osiel e parabenizar a toda a igreja por realizar um trabalho tão excelente, extraordinário, um trabalho que magnifica e exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. A Ele glória e louvor para todos sempre. Eu quero também cumprimentar todo esse colegiado de obreiros, os pastores aqui presentes, pastor Acromires, trabalha ali perto de nós, em Newton Belo, pastor Moisés, que trabalha conosco em Santa Inês, e os demais pastores que aqui estão. Eu quero, em nome do pastor, citar aqui o nome do pastor Douglas Brainer, pastor Paulo Henrique, pastor Fernando e pastor Júlio Rabelo, porque esses cidadãos já trabalharam conosco. Eu estou já aqui pensando que o Osiel está puxando para cá. É o peso do imã, né? É o imã, tá puxando. Já tem 4 aqui, ó. Pastor Paulo Henrique, né? O Júlio Rabelo, Fernando e o Douglas. Olha lá se não tem mais um por aí, Osiel. Ainda tem o Domingos, missionário. O Paulo, o Paulo Souza também já passou em Santo Inês. Deus abençoe cada um de vocês, é uma satisfação revê-los. E agora, amados, com a liberdade que o pastor Osiel me deu, eu quero apresentar o nosso mais novo livro. Pela graça de Deus, esse é o de número 16, que Deus nos permitiu escrever. E dessa vez, pastor Osiel, eu resolvi entrar fazendo quase um comentário. Não chega a ser um comentário, mas é quase um comentário do livro de Jó. Eu tomei o livro de Jó como um exemplo de como se vencer o sofrimento e no sofrimento. Na verdade, é uma mensagem devocional, mas não deixa de ser fiel à teologia do livro, né? Lições de Deus no sofrimento. Esse livro foi lançado na última quarta-feira, lá em Santa Inês, e pela graça de Deus estamos hoje aqui fazendo a apresentação do mesmo. E eu gostaria de pegar esse primeiro exemplar e oferecer aqui ao meu amigo pastor Osiel, e oferecendo para ele, eu estou oferecendo para vocês todos, viu? Exatamente. Deus abençoe. Meus irmãos, o livro de Jó é um dos mais difíceis da Bíblia. Quem lê a Bíblia com um pouquinho mais de profundidade percebe que o livro de Jó não é fácil, é um dos livros poéticos, mas também é bastante filosófico, trata da questão do ser. E qual foi a lição que Deus me deu? Nesse período de aproximadamente 100 dias, nós estivemos mergulhando na literatura, na poesia e especialmente na teologia do livro de Jó. E eu aprendi o seguinte: para responder aquela grande pergunta, por que o justo sofre? É uma pergunta que quase todo mundo quer a resposta. Muita gente sabe dizer alguma coisa, mas a resposta plena, de fato, é muito difícil.
Então, ao olhar para o livro de Jó, Deus me ensinou o seguinte, que aparecem os personagens. E aí nós estudamos, eu dividi os capítulos a partir da resposta que cada personagem dá. E para começar, nós temos uma proposta no livro, nos primeiros 2 capítulos, uma proposta do inimigo de Deus, que apresenta algumas teses sobre o sofrimento. E a principal tese de Satanás, com relação ao sofrimento, é que é impossível um homem ou uma mulher, impossível a um ser humano, adorar a Deus se ele vier a perder a saúde, os filhos e os bens. Então Satanás aposta nisso. Mas logo no capítulo 3 em diante, a sua tese entra em colapso, em fracasso, porque fica provado que ele estava errado. E a partir de então, o livro começa a mostrar diversos pensamentos. E eu explorei essas ideias para mostrar que Deus nos dá grandes lições no sofrimento. Depois do pensamento que é apresentado nos 2 capítulos iniciais, aparece Jó, que é o personagem principal. No início do sofrimento, ele pensa uma coisa sobre sofrimento. Mas da metade para o final, ele muda de ideia. Depois aparecem os amigos de Jó, os 3 primeiros. E os 3 primeiros amigos ficam como que andando ou remando numa canoa com um remo só. Eles ficam discursando em ciclo e repetindo a mesma coisa, acusando Jó, achando que Jó havia cometido um grande pecado, estava em pecado, e eles estavam optando pela teologia popular. E chegavam a dizer que é impossível alguém sofrer se não tiver pecado. Eles estavam errados. Logo depois vem o 4º amigo de Jó, Eliú, que apresenta uma resposta um pouco mais elaborada e quase 100% certa, mas não é ainda a resposta verdadeira. Finalmente, no capítulo 38, quem é que se apresenta? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jó, se apresenta falando com Jó do meio de um redemoinho. E uma das coisas que eu tinha vontade de saber e que, pela graça de Deus, descobri na leitura com mais profundidade, é porque Deus não usou um anjo para falar com Jó, Deus não mandou um profeta, Deus não usou um sacerdote, Deus não deu sonho, Deus não deu visão, Deus não deu revelação, Deus não fez nenhum espetáculo assim chamativo para falar com Jó. Como foi que Deus falou com ele? Deus respondeu às suas dúvidas, Deus respondeu às suas perguntas, Deus atendeu o seu clamor, falando com ele do meio de um redemoinho. E o que é um redemoinho? É um encontro de forças. Ventos de várias direções se encontram num só lugar. E por que Deus usou este meio? Exatamente porque a vida de Jó estava um verdadeiro redemoinho. Então Deus estava dando a primeira lição. Ele fala no meio da tempestade. Ele responde do meio da tempestade. Ele dá lições poderosas no meio da tempestade. Mas o interessante é que Deus, quando responde Jó, não responde dizendo assim: meu filho, quero te dizer o seguinte, olha, tu está sofrendo por isso, por aquilo. Não. Deus responde fazendo perguntas. Deus fez 42 perguntas. E a primeira pergunta é: onde é que tu estavas quando eu estava criando o céu e a terra? Quando eu estava pondo limites no mar? Quando eu estava dando ordens ao vento? Onde é que tu estavas, Jó? E aí ele continua com esse tipo de perguntas sobre a natureza, sobre o universo. Quando chega no capítulo 42, depois de muitas interrogações, Jó se prostra diante de Deus e diz: eu me abomino no pó e na cinza, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Assim Deus restaura o seu servo que passou por um enorme sofrimento. Qual é o propósito desse livro? Em primeiro lugar, tentar ajudar aqueles que sofrem e que estão sem entender o porquê estão passando por determinadas situações. Em segundo lugar,
ajudar também na compreensão da vida àqueles que, mesmo enfrentando dificuldades, mas estão perseverando como Jó, olhando para o céu, olhando para cima e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Uma hora ele me ouve, uma hora ele me atende, uma hora ele me responde, ele vai falar comigo, ele vai me ouvir. E tem mais: ainda que eu morra, a minha esperança está firme nele, porque eu o verei, mesmo que eu esteja depois de morto e estragada esta minha carne, ainda assim verei a Deus. Então, com esses pensamentos extraídos do livro de Jó, Deus nos ensinou diversas lições sobre o sofrimento. E essas lições estão escritas aí nesse livro, está ali embaixo na loja CPAD, e após o culto, os irmãos que desejarem podem procurar. Agora, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Quando o pastor Aziel me convidou para estar aqui com vocês, ele disse: prega no livro de Neemias. Só faltou ele dizer o capítulo e o versículo. Aí eu escolhi o capítulo e o versículo, porque ele escolheu o livro, né? Então, eu estou agradecido a Deus por essa oportunidade, esta bonita programação que já ouvimos aqui essa noite. E eu quero o capítulo 4 com vocês. Nosso irmão Rodrigo é o gerente da CPAD aqui em São Luís. Inclusive tem uma extensão aqui no Campo Tirirical. Parabéns pela ideia. Depois eu vou conversar com ele para colocar uma lá em Santo Inês também. Ó, ele disse que já está assinado. Está feito, quase assinado, né? Está aqui o nosso irmão Rodrigo. A igreja aqui presente quer cumprimentá-lo na paz de Cristo Jesus. Se é verdade, diga um seja bem-vindo. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Estou fazendo a apresentação com autorização do pastor da igreja. Quem encontrou Neemias 4, pode dizer amém. Eu quero louvar a Deus também por estar aqui hoje, acompanhado da minha esposa, missionária Iranilde, e a nossa filha caçula, Ana Beatriz. Agradeço a Deus por esta oportunidade, por elas também poderem estar nos acompanhando. Muito bem, o pastor Aziel está nos informando que aqui do lado tem um grande número de irmãos nos acompanhando, tem outros ali embaixo, e eu quero saudar também o querido irmão internauta, o amigo, a amiga que está nos acompanhando em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, pelo canal da igreja, pelas redes sociais. Que Deus abençoe você e permaneça aí um pouquinho mais para ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar por meio de sua palavra, a eterna palavra de Deus. Neemias capítulo 4. Eu quero começar com o versículo de número 6. O versículo de número 6. Você vai acompanhando aí na sua Bíblia. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diga comigo, o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas vamos falar mais animado, vamos lá. O povo tinha ânimo para trabalhar. Glória a Deus. Vou ler o versículo 7. Mas, quando Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que viram que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Versículo 9. Quem está com a Bíblia aberta pode ler. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eu vou ler o versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto,
nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Agora quero que vocês leiam o versículo 14, acompanhem comigo. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. O que Ele é? Grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Agora leia comigo os versículos 19 e 20, para encerrarmos a leitura. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Diga comigo após mim: grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Leia ou repita após mim: o nosso Deus pelejará por nós. Mais uma vez: o nosso Deus pelejará por nós. Glória a Deus. Mantendo firme a esperança. Como é que podemos manter firme a esperança em um mundo hostil? Como é que podemos manter firme a esperança em um mundo em crise? Como é possível manter a esperança em um mundo estragado, corrupto? Na linguagem de Paulo, desesperadamente corrupto, perverso, um mundo mau. Como é possível a um cristão, a um seguidor de Deus, a um seguidor de Cristo, manter firme a esperança em um mundo que está indo cada vez caminhando e se aproximando a uma espécie de um abismo moral, um abismo político, a um colapso econômico, a uma dificuldade difícil até mesmo de se explicar, de se detalhar. A igreja de Cristo está na terra há aproximadamente 2000 anos. A igreja de Cristo vem caminhando. A igreja de Cristo vem peregrinando. A igreja de Cristo ainda sobrevive, apesar dos pesares. Nós temos dificuldades hoje no norte da África, no norte da Índia, no interior da China e em mais de 50 países do mundo. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos, massacrados, colocados em campos de concentração, coisa que a grande imprensa não mostra, e diariamente cristãos são colocados em situação difícil, simplesmente pelo fato de serem cristãos, simplesmente pelo fato de serem seguidores de Cristo Jesus. E a pergunta que deve ser respondida durante esta edição do Projeto Neemias. O tema é convincente, o tema é atraente e ao mesmo tempo perspicaz, no sentido de chamar a nossa atenção, mantendo firme a esperança. E cada crente deve perguntar para si mesmo: como é que eu vou manter firme a esperança se tudo ao meu redor me chama para um pensamento negativo, me convida para uma perspectiva negativa, me convida para uma situação caótica? Como é que eu vou manter
firme a minha esperança. Com a ajuda de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, eu quero ajudar você a entender no livro de Neemias que apesar das perseguições externas, apesar dos problemas internos, apesar de todas as pressões, apesar das conturbações políticas, locais, regionais, nacionais, internacionais, apesar de todas essas dificuldades, ainda é possível manter firme a esperança, em primeiro lugar, porque o nosso Deus está vivo, 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 Ele vive para todos sempre. Em primeiro lugar, porque o Deus desta igreja vive. Nós não adoramos uma imagem de escultura, nós não adoramos um Cristo morto, nós não adoramos um pedaço de ouro, de prata, ou um ídolo de madeira, ou de qualquer pedra preciosa. Não, o Deus que nós adoramos é vivo, é eterno, é supremo, é maravilhoso, é glorioso, é excelente, é magnífico, é eterno, é sempiterno, é criador, é sustentador. Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser para sempre. A Bíblia diz que Ele é o Deus da esperança, a Bíblia diz que Ele é o Deus da paz, a Bíblia diz que Ele é o Deus da vida. A Bíblia afirma que Ele é o Deus da nossa salvação. A Bíblia diz que Ele é o Deus dos patriarcas, Ele é o Deus dos juízes, Ele é o Deus dos profetas, Ele é o Deus dos apóstolos, Ele é o Deus da igreja primitiva, Ele é o Deus desta comunidade cristã que se reúne aqui esta noite para celebrar e exaltar e adorar e glorificar e dizer: Senhor, em Ti mantemos firme a esperança. Nós temos um motivo para manter firme a esperança, porque nós estamos em torno de uma pessoa divina. E eu quero chamar a sua atenção para o livro de Neemias. São muitos textos bíblicos, são muitos episódios, são muitas narrativas, são muitas parábolas, são muitas profecias, são muitos parágrafos que falam sobre a esperança. E a gente quase não vê a palavra esperança no livro de Neemias. Mas o interessante é que a palavra em português, esperança, não está aqui, neste livro, neste capítulo. Porém, a esperança estava viva no coração, na mente, na alma, no espírito e no ser inteiro de todos aqueles judeus da época de Neemias. Preste atenção. Quem foi Neemias? Seu nome significa Deus é meu deleite. Deus é minha alegria. Deus é o meu motivo de alegria. A gente já começa a aprender com o significado do nome dele. Deus é o meu deleite. Em quem está o seu deleite? Em que está o seu deleite? Em quem ou em que está o seu deleite? A própria palavra Neemias já nos chama a reflexão, porque a palavra quer dizer Deus é meu deleite. Se Deus for o seu deleite, se Deus for o seu motivo de alegria, se Deus for a sua motivação de alegria, se Deus for a razão da sua alegria, pode adorar e pode glorificar e pode exaltar, porque a tua alegria vai continuar, o teu deleite vai continuar. Ele não decepciona ninguém, Ele não vai decepcionar você, nele você pode confiar de todo o seu coração. Neemias viveu em uma época difícil. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele ouviu dizer que a sua cidade, Jerusalém, estava passando por momentos muito difíceis. Mesmo depois que 3 equipes haviam sido levadas de volta à Judeia, tinham retornado do cativeiro babilônico, depois de um sofrimento de aproximadamente 70 anos. Foram 70 anos de cativeiro, e depois disso, cerca de 3 equipes retornaram para a cidade de Jerusalém.
A primeira com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. Por que que ele voltou? Primeiro, porque ele ficou sabendo da situação triste do seu povo, da sua cidade. Ele foi informado que os muros estavam caídos. Ele foi informado que os sepulcros estavam sendo violentados. Ele foi informado que a pobreza era grande. Ele foi informado que o povo estava triste. Ele foi informado que não havia segurança para o povo. E além do mais, o ânimo estava abatido. O povo encontrava-se em uma situação de miséria. E ele, ao ser informado de tudo isso, diz a Bíblia no capítulo 1, a primeira coisa que ele fez, parou tudo o que estava fazendo, lamentou, orou e jejuou ao Deus dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para o livro de Neemias, nós aprendemos aqui algumas coisas extraordinárias. Para começar, no capítulo 1 você tem Neemias se informando das coisas e orando. Sabe quanto tempo ele orou só para poder falar com o rei? 4 meses. 4 meses orando para poder fazer um pedido ao rei. Quando chega o capítulo 2, nós temos Neemias na presença do rei fazendo o seu pedido. E na hora que o rei lhe dá a oportunidade para dizer o que tu desejas, ele ora de novo. Ele diz, então orei ao Deus dos céus. Deve ter sido uma oração daquelas que a gente faz só assim. E ele teve a resposta. Ele ouviu de Deus o que ele devia fazer, o que ele devia falar. Quando chega no capítulo 3, nós já encontramos Neemias em Jerusalém. Ele já havia feito uma inspeção com a sua equipe mais próxima, com os seus assessores, montado em um animal, vistoriando o muro, olhando o que era necessário ser feito. Ele não avisou logo a todo o povo, ele fez logo. O líder tem sempre essas coisas assim de procurar umas informações que nem todos estão a par. Foi isso que Neemias fez. Quando chega no capítulo 3, encontramos Neemias organizando o povo. Ele organizou todos os que haviam retornado, claro, com uma boa equipe daqueles que ainda viviam por lá, que haviam nascido durante o cativeiro. Ele organizou cerca de 42.360 pessoas. Como foi que ele fez para aproveitar a mão de obra de todo aquele povo? Ele organizou 38 equipes. Se você ler o capítulo 3, ali estão detalhadas as 38 equipes de trabalho. 38 equipes. Cada uma iria construir o muro da torre tal até a torre tal. Ou então, da porta tal à porta tal. Ele organizou todas as equipes de trabalho por famílias, por lugares e por ofícios. Sacerdotes trabalhavam, ourives trabalhavam, construtores trabalhavam, soldados trabalhavam, escravos trabalhavam, pai de famílias trabalhavam, todos trabalhavam. Inclusive ele estava no meio do povo. Irmãos, não era fácil reconstruir os muros de Jerusalém. Há aproximadamente 100 anos, a cidade havia sido destruída. A cidade havia sido queimada, o templo queimado. Passaram 70 anos de cativeiro e já havia se passado quase 30 anos, ou aproximadamente 30 anos, depois que a primeira equipe tinha voltado. Então era muito montouro, era muito entulho, era muita pobreza, era muita dificuldade. Mas havia um segredo de Deus no coração de Neemias. No dia que ele foi informado sobre a situação de Jerusalém, o Espírito Santo acendeu uma chama no seu coração. Ele teve uma visão. Qual foi a visão que ele teve? Por causa da informação do seu irmão, ele teve a visão do estado caótico. Mas por causa da visão do Espírito Santo, ele teve a visão de Jerusalém restaurada. Todo líder que Deus levanta recebe uma visão de Deus.
Todo líder que Deus levanta recebe uma visão de Deus. Todo líder que Deus levanta recebe, além da visão, uma estratégia de Deus. Tem hora que a estratégia parece loucura. Tem hora que a estratégia parece uma maluquice. Mas se foi Deus que deu, pode abraçar. Pode abraçar, que a coisa vai funcionar. Vai funcionar. Eu parei no capítulo 3. No capítulo 4 nós encontramos Neemias animando o povo, resolvendo os problemas e dizendo que o povo não deveria ouvir as ameaças dos adversários. Sabe o que eles haviam dito? Esses fracos judeus estão pensando em levantar esses muros, coitados. Eles não têm dinheiro. Eles não sabiam que Neemias tinha trazido lá de... Eles não sabiam que Neemias tinha trazido, inclusive, generais do exército, e armas, munição e dinheiro para tocar a construção. Eles não sabiam que Neemias tinha cartas de autorização do rei para tirar madeira na mata do rei, nas matas do rei. Neemias estava munido, mas os inimigos não sabiam. Então se levantaram Sambalate, Tobias, Gesem, uma equipe, uma turma de arábios, asdoditas, asmonitas, e depois levantou-se uma falsa profetisa chamada Noadias, e depois um outro que começou sendo profeta de Deus, depois se vendeu ao pecado e ficou do lado dos inimigos de Neemias, e terminou mal a história dele no livro de Neemias. Isso é que a gente vê no capítulo 4, Neemias animando o povo. No capítulo 5 havia um problema interno. Os judeus mais ricos estavam cobrando juros exorbitantes. E Neemias foi lá, reuniu o povo e disse: esses judeus são irmãos de vocês. Acabe com essa história de cobrar juro agora. Devolvam agora o que é deles, porque eles precisam de casa, eles precisam de alimento, e o problema foi resolvido. No capítulo 6 encontramos os adversários insistindo com Neemias e dizendo: desça, para esse negócio aí um pouquinho, vem aqui para a gente discutir umas ideias. Vem aqui no vale para a gente discutir. Neemias diz que eles mandaram o recado 10 vezes. E ele respondeu sempre do mesmo jeito: eu não vou parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar. Eu não vou descer. Eu não vou discutir com vocês. O meu negócio é cumprir a visão que Deus me deu. O meu negócio é cumprir o propósito que Deus me deu. O meu negócio é cumprir o projeto que está no meu coração. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 6 o muro se conclui. No capítulo de número 7, Neemias organiza os guardas de Jerusalém. No capítulo 8, ele bota o povo para ler a Bíblia. Ele organiza uma turma de levitas para serem os exegetas, os intérpretes, porque o povo estava com dificuldade para entender o hebraico antigo, visto que eles haviam se acostumado com o aramaico, a língua de Babilônia, e por isso ele colocou um grupo de professores, de hermeneutas, para fazer a interpretação da Torá, a interpretação da lei. E diz a Bíblia no capítulo 8, que na hora que o povo entendeu o significado da palavra de Deus, o povo se dobrou perante o Eterno, chorou, adorou, exaltou a Deus, pediu perdão. Quando chega no capítulo 9, nós temos o povo orando junto com Neemias. É uma das orações mais bonitas da Bíblia. Oração de confissão, oração de restauração. No capítulo de número 10, é a consagração dos muros. Capítulo 6, versículo 15, diz que os muros foram construídos em apenas 52 dias de trabalho. Por que Neemias conseguiu fazer em 52 dias de trabalho aquilo que não havia sido possível em quase 30 anos depois do cativeiro?
Primeiro, porque ele foi obedecendo a uma visão do Deus Todo-Poderoso. Segundo, porque ele era um homem de oração. Tudo que ia fazer, ele orava antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Aí está o segredo: orar antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Será que Deus não está trazendo uma mensagem aqui essa noite para alguns cristãos que não estão mais orando, que pararam de orar, que estão orando pouco ou que ainda não sabem o que fazer? A resposta é essa: oração antes, durante e depois. Oração para começar, oração para continuar e oração para terminar. Oração pela manhã, oração à tarde, oração à noite, oração meia-noite, oração de madrugada, oração no dia bom, oração no dia mau, oração no dia ruim, oração no dia alegre, oração no dia triste, oração no templo, oração em casa, oração nas praças, oração nas ruas, oração lá na cruzada, em qualquer lugar. Fale com Deus, Ele está vivo e Ele te conhece. Ele te ouve, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está pedindo, Ele sabe que você tem orado, Ele sabe e Ele está pronto para ouvir a oração do seu povo. Ele diz através do profeta Jeremias, no capítulo 29, os versículos 11, 12 e 13: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Deus de Neemias é o Deus desta igreja, é o meu Deus, é o Deus do pastor Ziel, é o Deus de todos os pastores que aqui estão, é o Deus dos amados irmãos e irmãs que aqui se congregam, é o Deus da Assembleia de Deus, é o mesmo Deus. Ele não mudou, os tempos mudaram, as crises são outras, mas o Deus da esperança é o mesmo. Ele está vivo, Ele não mudou de lugar, Ele está sentado no trono, Ele tem o comando é dele. Não precisa ter medo, Ele continua no trono. Mais ou menos uns 2 ou 3 meses depois que começou esse terrível problema da pandemia, no ano passado, eu recebi vários irmãos na casa pastoral, e vários irmãos que iam para conversar comigo, e a pergunta era praticamente a mesma: pastor, o que está acontecendo? Pastor, e Deus? Diga, Ele está aqui agora, bem aqui entre nós. Pastor, e o que vai acontecer? Vai acontecer o que Deus permitir, porque a chave está com Ele. O que Ele quiser permitir, Ele vai permitir. A chave está com Ele. Ele é maior do que todas as autoridades desta terra. Ele é maior do que todos os reis, Ele é maior do que todos os soberanos, Ele é maior do que todos os magnatas, Ele é maior do que todos os presidentes, Ele é maior do que todos os governadores, Ele é maior do que todos os imperadores, Ele é maior do que todos os ditadores. Igual a Ele não há, como Ele não há, maior do que Ele não há. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é transcendente, Ele é imanente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está vivo para sempre, e esta igreja o adora, porque sente a sua presença e sabe que Ele é real. Aleluia! Eu parei no capítulo 10, contando assim o resumo do livro. No capítulo 10, é a inauguração dos muros, é a dedicação, e Neemias organizou 2 grandes grupos para cercar os muros. Interessante que a gente entende pela leitura, pastores, que um grupo ia por cima do muro, porque o muro não era coisinha assim, né?
estreitinho, 15 ou 20 centímetros, era largo, dava para andar 1 ou 2 carros por cima, e ainda havia alguns momentos que o muro enlarguecia consideravelmente. Então Neemias organizou 2 grandes grupos, um ia por cima e outro ia por baixo. Esdras comandava um grupo, Neemias comandava o outro grupo. E o que é que eles faziam? Caminhavam, oravam, gritavam, agradeciam a Deus, cantavam e marcaram o momento certo para se encontrar os 2 grupos bem na frente do templo. Bem na frente do templo. A Bíblia diz que o barulho foi tão alto, foi tão grande, que de muito longe dava para ouvir o povo exaltando ao Senhor. Até os inimigos ouviram de longe. Os judeus estão jubilando, os judeus estão regozijando. Mas sabe por quê? A esperança estava de pé. A esperança estava de pé. Que esperança, pastor? Bem, eles estavam em verdadeira calamidade antes de Neemias chegar. Eles estavam em verdadeiro caos antes de Neemias chegar. E então eles precisavam renovar a esperança. E agora talvez você esteja dizendo, mas pastor, para aquele povo, qual era a esperança? Eles eram o povo da aliança. Havia uma profecia. Aquela cidade um dia abriria as suas portas para receber aquele que vinha em nome do Senhor. Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. A esperança estava de pé, a esperança não podia morrer, a esperança não podia ser sepultada, a esperança não podia morrer. Os judeus tinham uma palavra profética e Neemias foi levantado por Deus para reavivar a esperança do povo de Deus, que a cidade seria restaurada e um dia Jesus entraria naquela cidade. E Jesus não entraria na cidade quando ela estivesse cheia de montouros de um lado e de outro. Não, senhores, não, senhoras, a cidade precisaria estar perfeita, a cidade precisaria estar atraente, a cidade precisaria estar construída com seus muros no lugar, as portas funcionando, e foi exatamente assim que Jesus encontrou a cidade quando ele chegou. A esperança foi renovada porque Deus levantou um homem pelo poder do seu Espírito Santo. Quando chega o capítulo de número 11, a Bíblia diz que Neemias organizou aqueles que deveriam morar dentro e os que deveriam morar fora da cidade. E quando chega o capítulo de número 12, ele organiza os sacerdotes e levitas, os grupos de cantores, cada um no seu devido lugar. Então ele fez uma viagem, foi lá onde o seu chefe Artaxerxes cumpriu a agenda e retornou. E quando ele retornou, ele fez uma verdadeira reforma espiritual no meio do povo. E o nome do Deus eterno foi glorificado de uma forma extraordinária na cidade de Jerusalém, porque Deus levantou um homem capacitado por ele para cumprir o seu propósito. Mas antes de encerrar esta mensagem, eu gostaria que você dissesse comigo, para manter firme a esperança. Diga bem forte, para manter firme a esperança. Em primeiro lugar, eu vou conservar o meu ânimo em Deus e de Deus. Todo dia a gente é convidado a desanimar por causa de algum motivo. Pastor Ziel já disse aqui alguma coisa sobre isso hoje. Tem crente que fala, tem gente que critica, tem gente que diz isso não dá certo, isso não vai para frente, isso é besteira da cabeça desse pastor, ou então é loucura, não precisa isso. Aí tem aqueles conformados, aí diz, para que questão de culto? Para que questão de clamor? Deus não é surdo? Diga comigo, eu preciso manter, conservar o meu ânimo em Deus, porque a alegria do Senhor é a minha força. Está escrito aqui no livro,
A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se o Deus eterno estiver alegre conosco, seremos fortalecidos nele, para a glória dele, para o louvor dele. Precisamos manter o ânimo. Mas está chovendo. Não vamos desanimar. Está fazendo muito calor. Não vamos desanimar por isso. Talvez vai chover. E tem crente que parece que fez curso de meteorologia, né? Meteorologia. Basta ver se alguma coisa. Ó, tá a hora. 7h30 vai cair água, que é a hora do culto. Ele já sabe a hora que... Para não ir para o culto. Ou desanimado. Mas essa noite, na abertura desse grande trabalho, quem sabe o Espírito de Deus permitiu que você viesse aqui. Quem sabe o Espírito de Deus permitiu que você estivesse aqui. Em primeiro lugar, para reanimar a tua esperança, para renovar o teu ânimo, para renovar o amor que está em teu coração e já está esfriando, para renovar a tua fé, para avivar a tua esperança. Deus não reúne o seu povo em vão. Deus não reúne o seu povo em vão. Deus não reúne o seu povo em vão. E você quer saber de uma coisa? Nunca mais haverá outro culto igual a este, em todas as suas proporções, com esse mesmo número de crentes, com essas mesmas pessoas, desse mesmo jeito, com essa mesma programação. Não haverá outro, este é único. E porque ele é único, Deus deseja tratar com você. Deus está tratando com algumas pessoas aqui esta noite, porque certamente Ele sabe o que se passa com você, Ele sabe o que você está precisando, e pelo poder do Espírito Santo você pode hoje ter o seu ânimo renovado. Está escrito aqui no versículo 6, o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Além do projeto Neemias, vocês têm um grande desafio aí, né? Bem ali na beira da BR. É um grande desafio. Mas o Deus que deu a visão vai dar as estratégias. Repita após mim: o Deus que deu a visão, aquele que dá a visão, é o mesmo que dá as estratégias. Se ele deu a visão, se ele dar as estratégias, o recurso também é ele que dá. É ele que vai dizer onde é que está o recurso, que vai autorizar o recurso, que vai despertar alguém para o recurso. Só quem acredita, levante a sua mão e exalte o nome do Senhor. O nosso Deus sabe preparar uma mesa no deserto. O nosso Deus sabe mandar uma nuvem no meio do deserto. O nosso Deus acende uma coluna de fogo no meio do deserto. O nosso Deus sabe abrir o Mar Vermelho. O nosso Deus sabe abrir o Rio Jordão. O nosso Deus sabe mandar carne em pleno deserto. O nosso Deus sabe mandar o pão do céu. O nosso Deus fez e faz coisas extraordinárias na vida do seu povo, na vida da sua igreja, porque Ele é o mesmo, e a igreja sabe que Ele é o mesmo. É por isso que a igreja está de pé e vai continuar de pé, porque o Deus que esta igreja serve é o mesmo Deus que usou Neemias para restaurar os muros, para animar o povo. É o mesmo Deus que deu vitória e o povo construiu o muro em apenas 52 dias. O nome do Eterno foi glorificado, foi adorado e vai ser adorado aqui também. Já está sendo adorado aqui também, já está sendo glorificado aqui também. Deus está levantando um exército de intercessores nesta igreja, e certamente além desta igreja, outros intercessores estão sendo levantados em outras partes do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque entenderam a visão, entenderam as estratégias e sabem que a obra de Deus não pode parar. Diga comigo: para minha esperança ser mantida, eu vou continuar
orando. A oração está do primeiro ao último capítulo do livro de Neemias. Tudo o que ele fez foi com oração. Para enfrentar os adversários, com oração. Para animar o povo internamente, oração. Para resolver crises internas, oração. Para resolver qualquer tipo de problema, oração. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. E o Espírito Santo concordou com essa atitude e usou Paulo para escrever: orai sem cessar. É isso. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Orar sem cessar. É estar ligado no Senhor. É estar ligado nele. Você sabe aquela frase de George Miller? George Miller foi uma pessoa que Deus usou com o dom da fé. E ele, pela fé, sustentou milhares de órfãos sem ter recursos. Ele não era um empresário, ele era apenas um pastor, ele era um pregador, ele era um intercessor, mas sem recursos, somente orando e pela fé, ele sustentou milhares de crianças em um orfanato na Inglaterra. E muitas vezes, dizem os seus biógrafos, que as pessoas responsáveis pela cozinha chegavam e diziam: pastor George Miller, hoje à noite estamos fazendo o último pão, colocando o último leite para as crianças, e amanhã não temos o do café. Sabe o que ele fazia? Convidava a todos e dizia: vamos orar. Entrava também na sua sala, no seu escritório, e os seus biógrafos dizem que nunca falhou, antes do dia amanhecer, uma carroça, uma tropa de animais, ou uma carruagem, parava na porta do orfanato e dizia: este é o orfanato que é cuidado pelo pastor George Miller? E desciam as carradas de cereais, de leite, do que era necessário, de carne, do que era preciso para as crianças não passarem fome. Os biógrafos dizem que ele teve 50.000 orações respondidas por Deus. 50.000 orações respondidas por Deus. Que extraordinário. Não sei se eu já tive menos 500. Mas glória a Deus que Deus tem me atendido também. Eu não conferia. Uma vez perguntaram para ele: você passa quantas horas orando? Quantos minutos orando? E a resposta dele foi aquela que muitos de vocês já conhecem. Ele disse: eu não me lembro se já fiz uma oração que durasse mais de 5 minutos. Mas também não me lembro se já passei 5 minutos sem orar. Você entendeu? Então o segredo é antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Oração. Quer manter firme a esperança? Renove o seu ânimo em Deus. Renove o seu ânimo em Deus. Quer manter firme a esperança? Permaneça orando. Permaneça orando. Terceiro, vou terminar já já. Quer manter firme a esperança? Não escute as ameaças dos adversários. Não escute as ameaças dos adversários. Não escute, não internalize, não fique remoendo. O irmão disse aquilo, oh, meu Deus, agora é pronto. Deixe entrar de um lado, como diz o ditado, sair do outro. Não internalize. Em vez de ouvir as ameaças dos Sambalates, dos Tobias, dos Gesens, são os nomes usados aqui em Neemias. Você pode dar o nome que quiser aí depois, fica a seu critério. Você pode dar o título que quiser. Em vez de internalizar as críticas mortais, em vez de receber as setas envenenadas que Satanás manda contra ti, escute a voz interior do Espírito Santo que diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu te chamei, eu te levantei, eu te capacitei, eu te autorizei, eu estou contigo, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, prossegue, continua,
avança, avança. O projeto é meu, o propósito é meu, o poder é meu, a glória é minha, diz o Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E em quarto e último lugar, eu vou terminar com o versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, correi para lá a ter conosco, porque o nosso Deus pelejará por nós. Sabe o que fala o versículo 20? Diga comigo, comando. Diga bem forte, comando, unidade e confiança. Comando, unidade e confiança. Comando. Para cada momento da história, Deus levanta um líder específico. Para cada situação do seu povo, Deus levanta um líder com uma missão específica. Quem sabe Deus lhe levantou na sua casa como um líder. Quem sabe Deus está te levantando na tua casa como um líder para promover a restauração espiritual da tua família, para promover a restauração espiritual do teu lar, para fazer renascer a esperança na tua casa, no teu lar, entre os teus familiares, na tua casa, no meio da tua parentela. Olha o que Neemias diz: me escutem, onde vocês ouvirem o som da trombeta, onde tiver o sonido da trombeta, corram para lá, vamos ficar juntos, fiquem perto uns dos outros. A igreja só presta unida, a igreja só serve unida, a igreja só vence unida, a igreja só vence em unidade, a igreja só vence em unidade, a igreja só vence em unidade. É isso que Neemias está dizendo. O Espírito Santo autorizou, inspirou que ele escrevesse: onde vocês ouvirem o som da trombeta, para ali vocês corram. Isso é comando. Fiquemos juntos. Isso é unidade. E aí vem a última palavra, a palavra de ordem: o nosso Deus pelejará por nós. Que confiança, que confiança. O nosso Deus pelejará por nós. O teu Deus pelejará por ti. O teu Deus pelejará por ti. Você tem coragem de dizer isso para 2 ou 3 pessoas perto de você? Você tem coragem de dizer isso? Teu Deus pelejará por ti. Teu Deus pelejará por ti. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós, pastor Ziel. O nosso Deus pelejará por nós, Assembleia de Deus em Tiriricau. O nosso Deus pelejará por nós, seja qual for a luta, seja qual for a demanda, seja qual for a dificuldade, seja qual for a empreitada, seja qual for o projeto, seja qual for a dificuldade, seja qual for a tribulação, seja qual for a crítica, seja qual for a ameaça, o nosso Deus sempre, 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 sempre pelejará por nós. Se você crê que Ele peleja por ti, levante uma de suas mãos, curve a sua cabeça e adore este Deus que peleja por você. Mantenha firme a sua esperança. Mantenha firme a sua esperança. Mantenha firme a sua esperança, renovando o teu ânimo em Deus. Mantenha firme a tua esperança orando. Mantenha firme a tua esperança ignorando as críticas dos adversários. Mantenha firme a tua esperança em unidade, em confiança, em unidade, em confiança, em unidade, em confiança. Aleluia! Quem renova a tua fé é o Espírito Santo. Quem renova a tua fé é o Espírito Santo. Quem renova a tua esperança é o Espírito Santo. Quem renova os dons
é o Espírito Santo. Quem renova o ardor espiritual é o Espírito Santo. Quem renova é o Espírito Santo. E Ele está aqui. Adore a Deus por um instante. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Ele peleja por ti. Ele peleja por ti. Na enfermidade, é Ele que pelejará por ti. Na hora da dor, é Ele que pelejará por ti. Na hora da tristeza, é Ele que pelejará por ti. Na hora da maior tribulação, é Ele que vai pelejar por ti. Adore, adore por um instante. Glorifique, exalte, porque Ele está recebendo o teu louvor, a tua adoração. O projeto Neemias não é brincadeira. O projeto Neemias não é uma diversão. O projeto Neemias é uma visão de Deus que está acontecendo nesta cidade, nesta ilha, e por meio deste movimento, Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está renovando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está reconciliando, Jesus está libertando, Jesus está aumentando o número de salvos, Jesus está aumentando a força da igreja, Jesus está aumentando a influência da igreja, Jesus está aumentando a influência do seu povo, e Deus vai usar esses pastores, Deus está usando esses pastores e vai usar ainda mais. Deus vai usar você, minha querida irmã. Deus vai usar você, meu querido irmão. Deus vai usar você, meu querido jovem, querida criança, querido adolescente. Deus vai te tomar poderosamente em suas mãos, e você pode ser um instrumento de bênçãos nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia. Seja um instrumento nas mãos de Deus e tenha a tua esperança firme. Que Deus abençoe esta obra. Diga amém. Que Deus continue abençoando o projeto Neemias. Que Deus continue salvando centenas e milhares de pessoas neste campo, nesta cidade.